boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao UNASP Leadership Summit. Esse é um evento muito especial, preparado com carinho para você, que é nosso aluno do UNASP, e também você, que é nosso convidado especial, está nos acompanhando nas redes sociais, onde quer que você conseguiu esse link e está aí conosco participando ativamente. Nós estamos começando esse evento agora, mas você também que é nosso aluno do curso de Tecnólogo de Processos Gerenciais, Tecnólogo em Recursos Humanos, Bacharelado em Administração ou qualquer um dos nossos MBAs, você também tem acesso a ele pelo AVA, que é onde você vai ter contato com os nossos tutores. Nós temos algumas orientações para você aqui iniciais e vamos começar com os nossos entrevistados daqui a pouquinho. Uma informação muito importante, que eu sei que muitos de vocês estão aí ansiosos, é como você vai conseguir o seu certificado para horas complementares. Para isso, tenho aqui comigo também a nossa jornalista Letícia Alves. Letícia, que bom que você está aqui, seja bem-vinda. Obrigada. Ela vai estar conosco acompanhando aqui toda a nossa transmissão, nos ajudando na interação com vocês e com os nossos entrevistados. Letícia, como eles vão conseguir o certificado? Então, esse vídeo está sendo aqui transmitido ao vivo, mas ele também vai ficar hospedado depois no YouTube. Uma das formas é que lá na descrição do vídeo vai ter o link amanhã de um questionário onde ele vai poder responder algumas questões e respondendo corretamente ele vai ter acesso a esse certificado e a gente também vai divulgar nas nossas redes sociais. Então fica ligado nas redes sociais do UNASP para obter esse questionário e em seguida o certificado. Quer dizer que se ele não assistir, não vai conseguir o certificado. Se ele não assistir, ele não vai saber responder, então também não tem certificado. Não adianta ficar tentando adivinhar lá as perguntinhas, não. Então tem que assistir direitinho e participar para receber o seu certificado. Além do certificado, nós vamos também ter alguns brindes especiais. É isso, Letícia? Sim, nós vamos ter alguns sorteios especiais, ó. Um material bem interessante. Eu já fiquei super interessada, queria participar desse sorteio. Mas o que você vai ter que fazer para concorrer, né, a esses brindes? É o seguinte, nesse exato momento eu vou postar no Instagram do UNASPBR, @UNASPBR, vai lá, uma arte falando um pouco sobre o UNASP Leadership Summit, e aí você pode ir lá colocar suas dúvidas, suas perguntas durante o programa e também vai poder postar suas fotos, seus stories com a nossa hashtag. Através dessa hashtag você concorre ao sorteio. A hashtag é UNASP Summit. Hashtag UNASP Summit. Usa aí, posta stories, posta no seu feed mesmo. E aí, quanto mais você postar, mais chances você tem de ganhar nesse sorteio. Excelente. Então faz as suas postagens aí. Nossa equipe está acompanhando para poder sortear os nossos livros. Você que é aluno do UNASP e está no AVA, os nossos tutores estão aí de plantão. Você vai poder fazer as suas perguntas aos nossos entrevistados e eles vão encaminhar aqui para nós no estúdio. Você que não é aluno do UNASP e está acompanhando pelas redes sociais, faça a sua pergunta aí na rede social que você está acompanhando e o nosso pessoal vai pegar suas perguntas e também vai enviar aqui para nós. Talvez não consigamos responder todas elas, o nosso tempo é limitado, mas vamos fazer o melhor para responder as suas perguntas. Chega então de enrolação. Vamos para o nosso primeiro entrevistado. Letícia, quem é o nosso primeiro entrevistado? Nossa, para falar o currículo desse entrevistado, desse convidado super especial, eu vou até dar uma lida aqui porque o currículo é extenso. Nosso primeiro convidado é o Robson Marinho. Ele é professor de liderança organizacional e educacional na Andrews University, nos Estados Unidos, internacional. Ele é graduado em comunicação e teologia. Ele tem mestrado em educação pela Andrews, PhD pela Indiana University, nos Estados Unidos. No Brasil, ele trabalhou aqui no UNASP, lecionou e também trabalhou na Universidade de Santo Amaro, onde ele atuou também como diretor de pós-graduação. Ele é autor de diversos livros e artigos com o tema de liderança e educação para adultos. E mais um monte de coisa, mas é basicamente isso. Isso porque ela resumiu, né? Senão não teríamos mais um tempo para falar aqui o currículo do Robson. Ele também coordena o programa de mestrado em liderança e doutorado em liderança, que é parceria do UNASP com a Andrews University. Robson, como é que você está? Nos ouve bem por aí? Olá, boa noite. Estou ouvindo bem, sim. É um prazer cumprimentar todos vocês, cumprimentar todos os participantes, os alunos do MBA, cumprimentar aí a equipe do UNASP. Obrigado aí pela apresentação muito generosa. A Letícia deu uma exagerada um pouquinho, mas tudo bem, tá? Só dizer para vocês que a gente está aqui trabalhando com liderança, ajudando as pessoas a desenvolver liderança. E o exagero aí do pessoal fica por conta da amizade e da boa vontade do pessoal, tá? Mas a gente realmente trabalha com vocês
A gente tem publicado um pouquinho, feito e trabalho na área de liderança, lecionando liderança, desenvolvendo, na realidade, fazendo pesquisa em liderança e ajudando as pessoas a entender um pouquinho mais esse tema aqui. Podemos dizer, em certo sentido, que às vezes se torna bastante complicado, mas não é tão complicado assim. Mas um Robson, prazer cumprimentar todos vocês. muito bom ter você com a gente. Fala para nós onde que você está aí nesse momento? Olha, eu estou em viagem em Los Angeles, nos Estados Unidos. Eu vim para um evento e aproveitei para tirar também uns diazinhos de folga. E estou nesse momento em Los Angeles. São 4 horas de diferença de São Paulo. Então, para vocês aí é 7h30, para mim aqui ainda é 3h30 da tarde. Ok. Robson, você tem lecionado liderança em vários países do mundo, conduzido classes em diferentes contextos, de diferentes continentes. E o nosso tema aqui nessa noite sobre liderança é falar um pouco sobre a diversidade na liderança. E nós sabemos que ainda existe no meio organizacional preconceitos com as diferenças, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldades em alguns contextos. Fala um pouquinho para nós da sua experiência nesses diversos países. Como tem sido o preconceito das pessoas com líderes em diferentes contextos? Por exemplo, diferenças raciais, diferenças de gênero. Como que isso tem se manifestado hoje pelo mundo? Ainda é muito frequente, não é? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Ok, diversidade é um dos assuntos contemporâneos em liderança, é um dos temas das tendências atuais, um dos temas mais quentes em liderança hoje. Por mais que a gente proclame a diversidade, valorize a diversidade, fale de diversidade, ainda existe muito preconceito, sim. Eu posso citar exemplos, assim, eu não tenho números aqui nas mãos, mas eu posso citar exemplos para vocês de, por exemplo, a diversidade de gênero. Você perguntou aí, você mencionou aí a diversidade Sim. de gênero. Ainda é comum algumas empresas, ou muitas empresas, ou a maioria das empresas, pagarem mais para o homem do que para a mulher. Existe essa desigualdade social. Isso é uma forma de preconceito que precisa ser eliminada. Então, a liderança ela tem que lidar com todos esses fatores e o ponto forte da liderança com relação à diversidade é não apenas aceitar as diferenças. A gente fala muito em aceitar as diferenças. Não, aceitar é o mínimo que você pode fazer. Então, o ponto não é aceitar as diferenças, o ponto é valorizar as diferenças. Se alguém é diferente de mim, significa que ele tem algo que eu não tenho. Então, o líder, ele olha para as pessoas não aceitando, como se ele estivesse sendo misericordioso e bondoso em aceitar a pessoa do jeito que ela é. Isso não é diversidade do ponto de vista da liderança. Na liderança, você tem que olhar para as pessoas e ver que as diferenças que elas têm de você, quer seja na área racial, no gênero, ou em qualquer étnica, qualquer outra área, as pessoas, quanto mais diferentes elas são, mais contribuição elas têm para trazer. Então, o líder olha para as pessoas não apenas aceitando, mas valorizando cada pessoa com as diferenças que ela traz. Então, existe sim muito preconceito, existe preconceito racial, existe o preconceito de gênero. Eu acho que um dos mais graves hoje é o do gênero, que por mais que se fale, as pessoas continuam dando prioridade para a liderança masculina e muitas vezes considerando a mulher como não sendo do mesmo nível. Isso é um preconceito grave que a gente tenta dizer que não existe, mas ele existe. Então, é preciso, o líder, a liderança, tem que estar ciente disso. Então, é um tema contemporâneo, é um assunto quente em liderança, e a falta de diversidade é exatamente o oposto da liderança. Então, eu Legal. não sei se você quer fazer algum comentário mais específico dessa, mas Sim. em princípio seria essa a ideia. Eu faço questão de fazer a diferença. Aceitar a diversidade é mais do que aceitar as pessoas, é valorizar as diferenças que as pessoas trazem. Excelente. Robson, você disse que ainda é muito presente a questão do preconceito de gênero, por exemplo, que as mulheres ganham menos e etc. Nós também sabemos que agora nós temos um grupo bem maior de jovens que estão atuando na liderança e existem pessoas que hoje têm um líder que é mais jovem do que eles, muitas vezes, e existe ainda preconceito com isso? Você vê que
nas suas conversas por aí, as pessoas têm dificuldade em aceitar a liderança de uma pessoa mais jovem do que elas, com menos tempo de carreira. Como tem sido isso nos lugares que você tem passado? Esse também é um outro assunto altamente contemporâneo em liderança, um tema quente também. Veja bem, são vários fatores. É mais do que preconceito. Os líderes, vamos colocar da seguinte maneira: você tem os líderes jovens emergindo, surgindo no mercado, e você tem os líderes mais experientes, mais idosos, que estão com a posição nas mãos, estão com o poder nas mãos, estão executando a liderança e as funções em diversas empresas. Essas pessoas, há uma tendência de quem está no poder querer conservar o poder, querer manter o poder, ou seja, eles querem se segurar nas posições onde eles estão. Então, mais do que preconceito, é uma questão de defesa pessoal. Eles querem defender a posição que eles estão. Então, isso é muito comum. Mas, em liderança, um tema quentíssimo em liderança hoje chama-se sucessão. Ou seja, como que eu posso preparar o caminho para as novas gerações que estão chegando. O líder mais jovem hoje, ele chega com mais energia, ele chega com novas ideias, eles chegam com uma habilidade natural para a tecnologia, enquanto os líderes mais experientes, eles têm a vantagem da experiência, eles têm a vantagem de conhecer os processos melhor, mas eles têm menos habilidade com tecnologia, eles têm menos energia, eles têm menos, em certo sentido, menos... não é que eles têm menos ideias, mas as ideias dele ainda podem estar ligadas à experiência que eles têm, enquanto que os jovens estão trazendo ideias novas, ideias mais virgens do mercado, e etc. Eles trazem isso. Então, é uma questão de como que eu vou, novamente, como que eu vou valorizar o líder mais jovem que está chegando, valorizar as novas ideias, valorizar as habilidades que eles têm com tecnologia. Essa geração de hoje, ela já nasce com o celular na mão. Então, esse pessoal tem uma habilidade com a mídia social muito maior, por exemplo, do que quem tem uma experiência maior e já está numa faixa de idade mais avançada. Então, o tema hoje é sucessão. Como que a liderança mais experiente pode usar essa experiência, não para perder a posição deles, mas para fazer a transição e preparar sucessores, preparar novos líderes que vão manter, não só manter, mas vão elevar o nível de desempenho das empresas, das organizações, com as novas ideias, com a nova energia e com a habilidade que eles têm natural para a tecnologia e para a mídia social. Então, na verdade, né, Robson, o sucesso não está na questão de predominância, mas na questão da união das gerações e das suas diferenças, é isso? Exatamente. Eu usaria a palavra colaboração. O líder mais experiente, ele tem alguma coisa que as gerações novas não têm, que é a experiência. Nós não podemos ignorar o valor da experiência. Esses líderes estão acostumados a lidar com grandes orçamentos, estão acostumados a lidar com grandes investimentos, estão acostumados a lidar com grandes empreendimentos, que a geração nova está chegando para aprender a lidar com esses grandes empreendimentos e investimentos, mas elas trazem a coragem, a energia e a coragem para fazer esses investimentos e esses empreendimentos. Então, eu diria, Derson, que é uma questão de colaboração, é uma transição cooperativa. Então, a geração mais nova não compete com a geração mais velha. E a geração mais velha não deveria se sentir intimidada ou ameaçada pelas gerações mais novas. Deveria haver uma cooperação para que a transição aconteça de maneira natural e haja um crescimento. Eu acho que esse é o propósito da liderança e é isso que se discute muito em sucessão, como preparar sucessores para as lideranças em diversas organizações e assim por diante. Eu diria que cooperação e colaboração é a palavra-chave. Excelente, Robson. Nós já temos aí algumas pessoas participando. Letícia, já temos perguntas aí com você? Sim, acabou de chegar uma aqui, que é a seguinte: o que fazer caso eu perceba que estou sofrendo preconceito na empresa onde trabalho?
principalmente na área salarial. Devo intervir? Se sim, como fazer isso? O que fazer para provar meu valor no mercado de trabalho? Esse quem mandou foi o Mário Duarte. Essa pergunta aí, gostei, foi bem colocada. Excelente. Diz para nós aí, Robson, como que o Mário, é isso? Mário Como que Duarte. o Mário pode lidar com essa questão? Bom, isso não é uma pergunta, isso é uma lista de perguntas. São várias. Vários pontos aí. Mas, Mário, boa pergunta, inteligente a pergunta. Não é fácil. É o seguinte, primeiro você tem que conquistar o seu espaço. Se você chega no primeiro dia na organização e começa a exigir um aumento de salário, começa a exigir demais, etc., você pode queimar os recursos que você tem para conseguir isso aí. Então, eu diria o seguinte, se você percebe que não está recebendo os recursos e o apoio que você espera ou que você supõe que seja necessário, novamente, tudo é uma questão de processo de transição. Você vai conquistando o seu espaço, você vai mostrando a sua habilidade, a sua experiência, as suas ideias. E então, em vez de fazer cobranças, eu sugiro que você apresente como sugestões de crescimento para a empresa. Olha, que tal crescermos um pouco mais nessa área? Discutir com as lideranças, aguardar o momento certo, em algum momento você pode ser convidado a participar de uma reunião de planejamento. Aquele é o momento para colocar novas ideias, para sugerir mudanças. Mudança é outro tema quentíssimo em liderança. Então, você pode colocar, em vez de entrar com a sensação de cobrança, você entra com a proposta de mudança. Eu acho que é uma questão, é simplesmente passar do negativo, em vez de usar a abordagem negativa, usar a abordagem positiva. Em vez de usar a abordagem negativa da cobrança, usa a abordagem positiva da mudança. Que tal mudar nessa área? Que tal? E quando você for falar de aumento de salário, em vez de falar para você como sendo digamos, uma proposta em causa própria, falar que tal a gente valorizar mais essa categoria profissional e providenciar um aumento para valorizar esse grupo que está servindo nessa área, que está trazendo novas contribuições para a empresa. Então, tudo isso é visto pela liderança como uma contribuição em vez de uma cobrança. Eu acho que tudo exige habilidade, exige relacionamento. Não esqueçam, pessoal, que liderança é relacionamento. Mais do que tudo. Eu gosto de um pensamento de Gandhi que dizia, ele diz assim, eu suponho que no passado liderança significava músculos. Hoje, liderança significa se dar bem com as pessoas. Isso é liderança. Excelente. No passado era poder, era armas, era força. Hoje não é a força. Hoje é o relacionamento. É saber lidar bem com as pessoas. E se você está se sentindo que pode crescer mais, que pode ter mais oportunidade na empresa, faça isso de maneira positiva. Não em forma de cobrança, mas em forma de mudança. Sugestões de mudanças. Crescimento para a organização. Robson, temos espaço para mais uma pergunta para você ainda. Letícia, você está com a pergunta aí? Tô. Essa é uma pergunta do Sérgio, de Campinas. E ele quer saber como fazer quando o líder mais jovem acha que os antigos só atrapalham. É o lado inverso agora, hein, Robson? O lado inverso. Olha, nenhum dos dois preconceitos são positivos. Nem o do mais experiente contra o mais novo, nem o do mais novo contra o mais experiente. Porque, como eu disse, a palavra-chave é colaboração. O líder mais jovem tem que aprender a respeitar a experiência dos mais idosos. Eles têm uma experiência que o mais novo não tem. Eu diria que essa questão do preconceito, qualquer que seja ele, de qualquer lado, ele tem que ser driblado. E o primeiro passo para você lidar com preconceito é reconhecer que todo mundo tem preconceitos. Nós temos preconceitos e nós temos que aprender a admitir que esses preconceitos podem interferir e competir com o nosso desempenho na liderança. Então, respeitar a autoridade dos mais velhos, reconhecer que o seu preconceito não tem fundamento. No momento que você tem um preconceito, você está limitando o potencial das pessoas, o potencial das organizações. Então, eu diria que seria respeitar, valorizar, o que vale de um lado
vale do outro também. O mais jovem tem que valorizar a experiência dos mais idosos e partir para a questão de colaboração. Ambos têm que colaborar. Imagina uma empresa colaborando numa equipe administrativa, a colaboração do mais jovem com o mais velho, do homem com a mulher, das gerações mais novas com as gerações mais antigas. Isso é o que vai se tornar muito mais produtivo para a empresa e para a organização. Robson, muito obrigado pela sua participação, por ter interrompido aí sua viagem para poder falar conosco. Foi muito importante, tenho certeza que os nossos alunos aprenderam muito aí com a sua contribuição e esperamos outras oportunidades que você também possa participar conosco aqui no NASP EAD, tá bem? Muito obrigado, viu? Com prazer, eu que agradeço a oportunidade, foi um privilégio, saudação aí a todos os participantes e fico à disposição sim para colaborar sempre que necessário. Um prazer e uma alegria. Obrigado, Robson. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso próximo convidado. Até já. Querido aluno, Querida aluna, Temos um presente para você. Separamos para cada aluno do NASP EAD Um exemplar online do livro Esperança para a Família. Neste livro são abordados temas como Segurança. Filhos, Comunicação. tempo e... Prevenção de separações. Estes temas foram desenvolvidos para o bem da família em prol da sua felicidade. E ele vai chegar em suas mãos por nossas plataformas digitais. E se não chegar, cobre o seu tutor. Ele há de te enviar um exemplar online especialmente para você. Leia, distribua em sua família E aproveite ao máximo. É o NASP virtual levando esperança real. É o NASP virtual levando esperança real. É o NASP virtual levando a 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 esperança real. É o NASP virtual levando esperança real. você já recebeu o seu livro do Impacto Esperança? Se você não recebeu, lembre de falar com o seu tutor, pedir o seu livro, nós vamos enviar para você imediatamente. E se você recebeu, leia esse livro, que ele tem um potencial muito grande de ajudar a sua vida, a sua família em diversos aspectos. Nós continuamos aqui falando sobre o desafio da diversidade na liderança. Você está no NASP Leadership Summit. Lembre mais uma vez que nós vamos disponibilizar a partir de amanhã um link em que você pode responder perguntas sobre este evento. Então, se você está assistindo ao vivo ou se você está assistindo agora gravado, você vai ter esse link à sua disposição, responde essas perguntas e você vai ter direito a um certificado de horas complementares, ok? Nós vamos também ter agora, nós temos vários comentários aí, Letícia, várias pessoas interagindo conosco e nós vamos ter o primeiro sorteio, Letícia. Já temos aí o nome de quem é o ganhador? Já temos sim. Olha aí o nosso primeiro sorteado que vai levar esse livro aqui, As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, para ele já sair depois aqui da live, já mais lendo o livro e sabendo tudo de como liderar. É o Vitor, o user dele é Vitor Rocha ADV7. O nome dele tá Vitão Rocha. Então, o Vitão Rocha, de Salvador, Bahia, levou aí o primeiro brinde do nosso sorteio. Muito legal. Vitão, que bom que você está participando aí com a gente e leia esse livro. Ele é um livro muito bom, John Maxwell, que é um dos maiores especialistas em liderança do mundo. Letícia, fala para nós então quem que é o nosso segundo entrevistado de hoje. Nossa, o nosso próximo entrevistado também é uma pessoa ilustre. É o professor Márcio Araújo. Ele é formado em comunicação social com ênfase em jornalismo e também em teologia pela FAAMA. Tem MBA em comunicação corporativa. Ele trabalhou nos últimos 10 anos na região norte do país, mas fazendo o quê? Liderando projetos de igrejas diferenciadas nas grandes cidades da região. Então, vê aí que ele já liderou bastante, né? E atualmente ele trabalha na União Paraguaia, assessorando o projeto de marketing e de implantação do EAD na Universidade Adventista do Paraguai. Excelente. Márcio, você está aí agora liderando numa outra cultura. É pertinho da gente, mas não é tão assim igual, né? O que você tem percebido do perfil de liderança do paraguaio? Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Feliz em voltar a essa casa de estudo.
a nação amiga, nós chamamos assim o Paraguai, tem esse relacionamento não só comercial, mas também educacional. Eu também tenho outra atividade, que é pastor de igreja. Eu tenho uma comunidade com 70 estudantes de medicina brasileiros fazendo medicina em Assunção, sem contar os outros demais que estão em Cidade do Leste. E quando você trabalha esse tema de relação na liderança colaborativa, nós imaginamos primeiro esse conflito de ideias entre as gerações, porque você tem, no primeiro momento, bastante experiência com a força do talento, como o doutor mencionou agora há pouco. Eu costumo dizer que nenhum talento sobrepõe experiência. Então, quando você consegue juntar as duas coisas, é muito importante. Já quando você vai para a área da cultura em si, tem um outro pensamento que eu gosto de usar sempre, é que você não tem como elaborar a liderança em relação à cultura se você não tem o mesmo pensamento daquelas pessoas. Então, para o paraguaio, para você ser bem aceito, você tem que falar pelo menos algumas expressões em Guarani. Baexapá, Baetecô, algumas coisas que eles possam também entender que você não está apenas na cultura, você está imerso lá, entende algumas coisas que eles passam e pode colaborar com aquilo que eles estão fazendo também. E você sente assim no perfil de liderança do paraguaio diferenças muito gritantes do perfil do brasileiro liderando, no comportamento com os subordinados deles? Como que você observa isso lá hoje? Então, quando eu faço a relação Brasil-Paraguaio, na verdade, por ser brasileiro, a gente vai acabar puxando um pouco mais para a nossa região, mas o brasileiro ele tem essa ênfase mais palpável, né? A gente gosta de pegar, de sentir, a gente vibra muito. E quando a gente olha para a cultura paraguaia, a gente tem que entender aquilo que passou há bastante tempo atrás. Na Guerra do Chaco, algumas pessoas, se não têm esse conhecimento, podem fazer uma busca rápida. Essa população foi quase dizimada pelos países que estavam ao seu redor. Então, quando ela busca receber uma pessoa que vem do Brasil, da Bolívia, do Chile, que vai desenvolver um projeto, essa primeira barreira tem que ser quebrada literalmente para essa pessoa ser aceita ali. Então, hoje o Paraguai passa por uma grande dificuldade educacional, porque os professores, que eles chamam de maestros, eles estão se aposentando, porém não tem uma nova geração para ensinar. E a Universidade Adventista do Paraguai, como essa rede de educação adventista, chega de maneira muito forte com a liderança ali posta, com o nosso reitor, com toda a equipe, para poder sanar algumas coisas da sociedade em relação à educação, para formar a nova geração de educadores e de profissionais ali naquele país. Que legal. Márcio, a gente tem vários líderes na instituição que você trabalha que são brasileiros lá no Paraguai, né? Você sente assim que a comunidade ela recebe bem essa ideia de ter estrangeiros liderando, ou você sente que existe alguma barreira pelo fato de não estar sendo valorizado a liderança local? Como que isso acontece lá no meio? Eu tenho um depoimento de uma das pessoas que eu me relaciono com ela em relação à liderança mais local. Ela tem essa visão de que durante um certo tempo se investiu muito em estrangeiros. Eram pessoas que lideravam da área do Chile, depois vieram os argentinos. E, como eu disse no início, essa relação de amizade entre brasileiro e paraguaio, não só comercial, como cultural e também educacional agora, tem trazido assim, um pouco mais de harmonia para o desenvolvimento da liderança. Porém, ainda assim tem alguns que dizem, por que tantos brasileiros, né? E aí a gente volta no cerne da questão, que é a educação. Durante muito tempo, algumas pessoas se especializaram, alguns em tecnologia, outros foram embora. Porém, quando você vai para os dados do país, muitas pessoas voltaram-se para a questão da agricultura. Não se voltou muito para a questão de gestão, de estudar, voltar para assumir liderança. Então, graças a Deus, e assim eu uso bastante essa expressão, que o Adventismo tem essa rede que de forma colaborativa pode ajudar não só a instituição educacional, como as igrejas e como a formação de outras pessoas, aonde o estrangeiro pode chegar, mas também pode receber pessoas. Excelente, Márcio. Daqui a pouquinho nós já vamos ter mais uma participação também
virtual, mais uma convidada especial, mas você que tem aí a sua pergunta para o professor Márcio, pode enviar para nós. Eu já recebi uma pergunta aqui. Letícia, você tem alguma pergunta aí? Se você tiver, é sempre primeiras damas. Senão, eu vou fazer daqui. Qual a maior diferença entre a maneira de liderar no Brasil para o Paraguai? Quem mandou essa pergunta foi Alzira Magalhães. Quando eu uso a expressão maneira, eu tenho que voltar um pouquinho daquilo que é a formação da pessoa. Então, quando a gente trabalha de forma cultural, o paraguaio, como em outros lugares, por exemplo, se você vai para a região mais norte do país ou nordeste do país, você tem um vínculo voltado para o comércio, por exemplo, que 11 horas as portas vão se fechar e abre a 1h da tarde de novo, porque a pessoa vai almoçar, vai descansar e volta. Então, culturalmente falando, em algumas cidades do Paraguai, a gente consegue visualizar essa questão também voltada que não tem, lá eles chamam de gana, né? Não tem muita vontade para que você tenha assim, não, hoje eu ganhei tanto, mas eu poderia ganhar mais e eu vou abrir mais e vou ter muita vontade de fazer. Não, aqui é um certo patamar e está bom para mim. Porém, por outro lado, a gente já consegue visualizar numa nova geração de universitários, lá tem como 15 universidades com diversos cursos, e agora chegando muito forte essa área do mestrado lá, uma nova geração de paraguaios que literalmente estão arrancando para assumir posições. E agradecendo aqueles que já, por algum motivo, já colaboraram, mas agora... Abriu espaço. Assim mesmo. Márcio, uma última pergunta aqui da Rita de Itajaí. Que esforços têm sido feitos para o desenvolvimento de líderes paraguaios exatamente? Então, você falou um pouco da nossa universidade, o que é legal, mas em termos mais práticos, treinamentos, ou tem tido feito algum programa de mentoreamento, como isso tem ocorrido? Na União Paraguaia, que é uma sede administrativa da igreja, está com um projeto muito especial agora com a universidade. Esse é um primeiro passo em relação a quem lidera a igreja local. Assim como foi feito em outros lugares, tem um projeto de discipulado, que a universidade agora também está entrando com videoaulas, com um curso de predicação, de pregações e também de discipulado, onde o nosso reitor, que é o Dr. Juan Schock, junto com a sua equipe, tem feito um belíssimo trabalho para aproximar essa pessoa. E nós estamos falando que há certo pouco tempo atrás, o Paraguai era conhecido como um país offline. Então você tem aí um pouco mais de pessoas que não têm acesso à tecnologia. E como agora romper essa dificuldade para fazer com que as pessoas tenham acesso ao conteúdo? Porque não é fácil você sair de uma cidade e ir para outra e estudar com todos aqueles cursos, os custos que tem. Então agora a nossa universidade, por exemplo, tem administração, tem contabilidade, tem enfermagem, tem psicologia e agora em 2020 vai abrir a área de pedagogia já com ênfase na pós-graduação. Então a gente tem aí essas duas vertentes, capacitar quem está na igreja local, aquela pessoa que por algum motivo deixou de estudar muito cedo e que agora está assistindo, que está fazendo um questionário, que está enviando uma forma de trabalho e daqui a pouco vai receber o seu primeiro certificado. Então tem criado uma boa ligação com essa área educacional na igreja local. E por outro lado, muitos pais e muitas pessoas também que têm uma certa condição têm investido em novos jovens que podem ir à universidade e também ter esse acesso com a educação. Excelente. Márcio, obrigado pela sua contribuição aqui conosco, foi muito importante e a gente teve um pouco mais da visão agora da liderança num outro contexto geográfico. Veja, a nossa ideia de diversidade na liderança é trabalhar tanto a questão de gênero, quanto a questão de idade, quanto as questões culturais que são tão diferentes em diferentes lugares. Quem é agora, Letícia, a próxima pessoa que nós vamos entrevistar? Na Grow, na filial Recife, ela que é formada em Gestão Logística pela Federal de Pernambuco, atualmente está cursando MBA em Gestão de Pessoas e Negócios e pós-graduação em Logística Empresarial. Então, apresento aí para vocês a Paloma Moraes. Boa noite, Paloma. Tudo bem com você? Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Muito bom ter você conosco, Paloma.
E nós estamos aqui nesse evento falando um pouco sobre diversidade na liderança e por isso estamos muito felizes de ter aqui uma mulher representando a liderança. Fala um pouquinho para nós, Paloma, do trabalho que você exerce hoje aí, o seu papel de liderança em Recife com a Grow. Então, eu já estou aqui com a Grow fazem 3 meses, tá? Só dando um overview da minha vida profissional, um pouquinho falando para vocês da minha trajetória profissional. Já atuei em algumas outras empresas, né? Hoje eu estou aqui na Grow com a minha menor equipe, tá? Hoje eu estou sobre a gestão de 35 pessoas, né? Mas eu saí de uma equipe de 9.000 colaboradores e vim abraçar essa deliciosa experiência aqui na Grow, em Recife. Mas, assim, já tive outras passagens, né? Como eu estou falando para vocês. Fiz a gestão de meu último quadro de colaboradores, tinha 9.000 colaboradores, uma empresa de terceirização aqui, bastante reconhecida aqui em Recife. Também passei pela Latam, onde eu tive um quadro de colaboradores de 148 pessoas. Né? Foi a primeira mulher a assumir uma coordenação de ground handling na área da aviação. E em outras empresas também tive a oportunidade de ser uma das pioneiras em fazer parte das empresas. Aqui na Grow, atualmente, a gente está com o propósito, eu abri praticamente a cidade junto com a empresa. Aqui eu tenho um quadro totalmente formado só por homens, tá? Só sou eu de mulher na equipe. Então, eu acho que quando a gente faz gestão de só homens, né, na realidade. Hoje, minha vida toda, minha trajetória profissional toda, basicamente, eu só geri homens. Então, é extremamente desafiador, de fato. Lógico que existe as adversidades, a questão da aceitação, não só pelo fato do gênero, né, por ser do sexo feminino, mas também pela questão da idade. E boa parte dos quadros, muitas vezes, que eu assumi já gestões de colaboradores, onde era formada muitas vezes só por homens que já tinham uma certa idade. Então, para aceitar uma mulher e ainda com uma idade ainda inferior a 30 anos, então, realmente tem a questão do assédio sexual, do assédio moral, da aceitação. Mas eu acho que com profissionalismo a gente consegue driblando, né, todos os fatores aí que venham afetar com relação à gestão feminina. Paloma, só uma introdução aqui, fala para nós o que é a Grow. Quem está acompanhando a gente não sabe o que é essa empresa, não é aquela de brinquedo, né? É outra empresa. O que é a Grow? Fala para nós. Eu costumo dizer que é a empresa da felicidade. A Grow hoje, ela é uma empresa formada pela IELO, a gente costuma ver muito a IELO e a Green, né? É a empresa onde é uma empresa de micromobilidade, tá? Onde hoje ela vem oferecer a questão vem fazer o diferencial, é uma empresa pioneira no mercado aqui no Brasil. Hoje a gente já é uma multinacional, onde a gente fornece a questão da mobilidade, né? A gente vem trazer a inovação com a micromobilidade. A gente hoje tem 2 modais, né, que é bicicletas e patinetes elétricos, né? E a gente vem justamente desafogar a questão do trânsito, né? Hoje o Brasil é uma cidade extremamente complexa, tem um trânsito extremamente complexo, e aí a gente vem com a questão da micromobilidade oferecer solução de mobilidade de forma fácil, sustentável e diversa, e gostosa, prazerosa. Então, você que já andou aí com essas patinetes, as bicicletas, é essa empresa que a Paloma trabalha representando lá em Recife. Então, Paloma, você disse para nós aí do seu pioneirismo como mulher em várias áreas e hoje liderando aí 35 homens. Se você tivesse que colocar, assim, o desafio mais complexo pela questão da diferença de gênero, você sendo mulher e jovem liderando esses homens, o que você sente que é a barreira número 1 deles em relação a você? Eu acho que é a questão da aceitação. Muitas vezes o gênero masculino, os homens, eles enxergam a gente, mulher, como sendo muito frágil, né? E realmente somos. Mas quando a gente mulher, a gente lutou muito pela questão da igualdade social, da igualdade. E a gente
conseguiu chegar, a gente conseguiu. A gente só não tem, eu costumo dizer que a única diferença entre o homem e a mulher hoje é a questão da força. A gente não tem a força que o homem tem, mas eu acho que a gente está extremamente capacitada, né, para ocupar qualquer função, lugar da mulher onde ela quer. Então, a gente está capacitada para estar onde a gente quer. E independente do que for, né? Hoje a gente tem mulher piloto, a gente tem mulher que está à frente de grandes empresas, de grandes corporações, sem muita dificuldade. Eu acho que a gente faz com maestria, né, tudo. Legal, de fato existe a questão da questão da aceitação, de não aceitar por fato da idade, por fato do gênero, né? Não respeitar porque acha que a gente é frágil, a gente não tem capacidade, a gente é jovem e a gente não vai ter a capacidade de se impor e se expor à frente de qualquer situação para resolver algum problema. Eu acho que esse foi um dos maiores dificuldades que eu tive, foi justamente a questão da aceitação pela idade e pelo gênero, né, por ser mulher. Você falou uma frase muito boa, vocês guardaram aí, né, meninas? Lugar de mulher é onde ela quer. Temos perguntas aí, Letícia? Eu já anotei aqui. Põe, depois você pode postar amanhã, hein, Letícia? Tem uma pergunta do Luiz Carlos. Como liderar homens no mundo ainda machista? Olha aí, ele que se preocupou com isso, Luiz Carlos. Muito bom. Fala para nós, Paloma. Eu acho que eu costumo dizer que a gestão feminina é uma gestão baseada de forma muito materna, né? Eu já conquistei, eu passei por uma empresa de bebidas, onde eu fui coordenadora geral da parte de um estado, e o pessoal são pessoas que não tinham instrução, não tinham um nível de cultura muito elevado, e aí eu tive que conquistar esse pessoal justamente com a gestão humana, né? Eu costumo dizer que a gestão humanizada e uma gestão muito materna faz toda a diferença. Simplesmente eu consegui o respeito deles, me propondo a ouvi-los. E muitas vezes eu acho que na gestão masculina ouvir é um dom, né? E quando a gente se propõe a ouvir, e a gente senta e a gente escuta qual o problema e a gente se envolve, eu acho que eu consegui reverter uma equipe, um cenário de uma equipe extremamente complexa, só ouvindo e dando atenção à minha equipe. E me impondo, de fato. Quando era para chamar atenção, eu chamava de forma respeitosa. Eu costumo dizer que o respeito e o resultado, eles caminham juntos. Então, quando a gente tem respeito, a gente alcança resultado facilmente. Eu acho que eu consigo driblar qualquer equipe, qualquer homem, dessa forma, com respeito, para atingir os meus resultados. Paloma, eu tenho aqui a pergunta agora da Lúcia, e ela está perguntando o seguinte: como que você trabalha dentro de você a questão do preconceito? Porque uma coisa é a estratégia que você usa com a sua equipe para ouvi-los, mas a pergunta dela é no seguinte sentido: para você não se abalar pessoalmente quando você é vítima de um preconceito, ou quando você percebe alguma brincadeira maldosa de um colaborador, como que você trabalha isso internamente em você para não se abalar? Eu te confesso que no início não foi fácil, né? Não foi fácil. Principalmente pela questão de, você não pode, você não é capaz. Uma menina dessa querer mandar, querer achar que pode. Não é o fato de ser menina, de ser mulher, que não me faz ser capaz. Tá? Então, a motivação está dentro de você. Eu não preciso que ninguém me motive. Eu costumo dizer que quando você diz que eu não sou capaz, é que me fortalece a mim achar que eu posso. Então, eu acho que é muito do perfil, eu acho que é muito da minha essência isso, tá? E eu costumo dizer a todas as mulheres, todas as minhas amigas, e que eu tenho a oportunidade de estar, de conviver, que você pode tudo. Só depende de você. Não é ninguém dizer que você não pode, você não é capaz, você é mulher, você não tem força. Se o homem disser que eu não tenho uma força, eu vou buscar ter força para levantar uma tonelada, porque eu gosto do desafio. Então, isso é que me motiva. Sensacional, Paloma. Acho que foi uma motivação não só para as moças, para todos nós. Sim, com
essa sua postura, a sua garra dentro desse processo aí. Eu queria agradecer muito a sua participação dentro da sua agenda corrida aí, com tantas atividades, dedicar esse tempo aqui para os nossos participantes, os alunos do NASP, e nós vamos ter outras oportunidades aí para você poder interagir com a gente. Muito obrigado, Paloma. Excelente, gente. Obrigado aí, tá? Foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, boa noite para você. Continua Até mais, aí. tchau. Tchau, tchau. Continua aí com a gente ligadinho. Nós vamos ter agora um intervalo bem rapidinho e já voltamos com o último convidado nosso dessa noite. Olá, é bom estar aqui novamente com vocês. Estamos mais uma vez juntos em nosso curso de Cosmovisão Cristã para continuar falando desse curioso livro chamado A Bíblia Sagrada. Olha só, primeiro ponto sobre o qual a gente precisa conversar. Em outras palavras, você vai produzir determinado gênero ou tipo textual se o líder tem uma excelente relação com os seguidores, que deverão executar tarefas bem estruturadas. É preciso, antes de tudo, estudar o comportamento humano. Essas reuniões produzirão o foco necessário e o alinhamento para atingir os objetivos organizacionais. Chegou o momento de você pensar na sua vida. Chegou o momento de você pensar grande para você. Olá, meu nome é Delton Glaub, eu serei o seu professor nesta disciplina. Essas atividades são definidas assim. Primeiro, as atividades operacionais. Segundo tipo de atividade, as atividades de investimento. Mas a imitação também está na arte poética, ou seja, na epopeia, na tragédia e na comédia. Foi um prazer passarmos esse tempo juntos e eu espero que você tenha apreciado. Esperamos vocês na próxima para aplicarmos os conceitos que vimos aqui. Até lá! Continuamos aqui com o nosso UNASP Leadership Summit. Você está participando aí com a gente, colocando a sua hashtag, a Letícia está acompanhando tudo aqui. E vamos sortear mais um livrinho aí, Sim, Letícia. Como mais é que estamos? Um livro. Olha, tá tendo muitos comentários, estão usando bastante as hashtags. E agora vamos ver quem foi o sortudo ou a sortuda que vai levar esse livro, Eu Sou Malala. Bom, quem ganhou é alguém que está compartilhando não só no Instagram, a pessoa também está usando a hashtag no Facebook. Então vamos ver quem ganhou. Foi a Priscila Lima. O usuário dela no Instagram é Lima Priscila. Então, Priscila, parabéns. Você foi a vencedora aqui do nosso sorteio. Olha aí, Priscila. Parabéns. Faça essa leitura que vai te ajudar muito. Quero relembrar você que precisa desse certificado das horas complementares, que amanhã você tem que procurar o link para responder as questões e depois ter o seu certificado. Uma coisa muito importante. Não espere que você vai responder o seu questionário agora e o questionário e o certificado sai imediatamente, ok? A partir da semana que vem, a gente vai estar emitindo certificados, enviando para vocês digitalmente. Então, leva um tempinho de processamento aqui dentro, mas você vai receber. Você, nosso aluno, pode participar aí também pelo AVA. Você que é aluno ou não é, pode participar pelas redes sociais. E é importante que você continue conosco. Chegamos, então, ao último entrevistado dessa noite, Letícia. Quem é ele? Quem é? Nosso último convidado, mas não menos importante, é o professor Eduardo Lopes dos Santos. Ele é professor do NASP, ele é fundador da consultoria IDER, Desenvolvimento Estratégico e Humano, tem mais de 20 anos atuando no mercado executivo de recursos humanos e estratégia e ele é doutorando em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Eduardo, seja bem-vindo. Essa cara de menino, assim, fala que você está mais de 20 anos aí trabalhando. O pessoal achou que você começou da consultoria no berçário, né? Olha, exatos 23, Derson. 3 de janeiro de 1996. Uau, que legal. A Letícia não destacou o ponto mais importante do currículo do Eduardo, é que ele é professor do UNASP, né? Aliás, o Eduardo é um dos poucos professores que já deu aula em todas as geografias unaspianas, Campus São Paulo, Campus Engenheiro Coelho, Campus Hortolândia, e também é professor aqui do EAD. Você que é nosso aluno já deve ter visto alguma das aulas dele na graduação ou na pós. Eduardo, é muito bom ter você aqui com a gente. Prazer todo meu. E contribuir com a sua experiência. Bom, você sabe, nosso tema aqui hoje é diversidade na liderança, e você tem uma carreira vasta em grandes organizações, trabalhando especialmente na área de RH, gestão de pessoas. Fala para nós um pouquinho, que tipo de preconceitos que você mais observou com liderança, em relação à liderança?
nessas organizações que você trabalhou? Interessante, Décio. Eu quero remontar a uns 15 anos atrás. Foi a primeira vez que eu identifiquei este preconceito. Foi com lideranças jovens. Eu trabalhei numa empresa de um segmento de engenharia e nesta companhia, por uma força do setor, pessoas que trabalhavam com projetos, grandes obras, essa empresa era uma das 3 maiores empresas do mundo de engenharia, existia uma máxima: nenhum executivo com menos de 40 anos de idade. Porque acreditavam que os jovens, eles poderiam ter o preparo técnico, mas não tinham a vivência. E foi algo interessante que logo depois de 3 anos, eu estando nessa companhia, há um projeto mundial. Precisamos rejuvenescer a empresa. Precisamos de novas lideranças, porque começamos a ficar para trás. Então a empresa começa a ver que não é possível liderar apenas com pessoas com vasta experiência de anos de liderança, mas que os jovens também podem agregar muita informação, podem trazer inovação para o seu mercado. Esse é um tipo. Eu também verifiquei no Brasil, principalmente, alguns desafios que nós tínhamos regionais. É incrível. Nós temos costume no Brasil de identificar que apenas algumas cidades possuem grandes líderes e que outras cidades não. Mas percorrendo o Brasil por essa mesma empresa de engenharia, como o Brasil é rico, como existe liderança nesse país em todos os lados. E também, quando nós falamos de América Latina, é incrível. Nós falamos assim, apenas no Brasil nós temos líderes. Mas eu conheci colombianos com liderança, costarriquenhos, panamenses. Sabe, existem muitas pessoas que nós olhamos assim, não, só o nosso país é uma grande liderança, mas não. Então, estou te dando esses 2 exemplos de, muitas vezes, discriminações jovens ou algum aspecto regional. Você, pessoalmente, já foi vítima de preconceito ao exercer a sua liderança nas organizações pelas quais você passou? Sim, Derson. É interessante, eu agradeço a forma que fui apresentado, né? Porque falar, o Eduardo é doutorando na Fundação Getúlio Vargas. Uau, legal, a maior escola de business da América Latina. Mas a minha primeira formação, eu até brinco em dizer que quando me perguntam onde você fez faculdade, eu costumo dizer rapidamente, eu fiz na Faculdade Luzuel. Entendeu? Porque deixa por conta deles. Deixa por conta deles, né? É a faculdade Luzuel, porque as pessoas pensam que é uma faculdade francesa. Mas não era, tinha 2 professores chamados Antônio da Luz e o Wellington, então Luzuel. E geralmente quando eu entro nas organizações, nessa minha vida de executivos, durante os últimos 20 anos, eu trabalhei em grandes empresas como Pfizer, Novartis, Sanofi e assim por diante, eu sempre fui o único que não era de grandes escolas. Então, as pessoas, poxa, mas será que pode vir alguma coisa boa de uma universidade não tão conhecida, que nem existe mais, que já fechou? É possível. Então, eu já sofri um certo tipo de discriminação por não estar nas grandes universidades. Lógico que hoje, por eu fazer parte da Fundação Getúlio Vargas, essa discriminação já não existe, mas já enfrentei sim pelo meu background acadêmico. Quando você estava no RH dessas empresas, quando algum líder solicitava para você, para a sua equipe, recrutar alguém de uma vaga, essa questão de universidade aparecia muito? Eu quero da universidade tal, ou na hora de selecionar esses currículos? Interessante, boa pergunta, Derson. Dependendo, e aí voltamos ao primeiro ponto que discutimos, dependendo da fase da pessoa, se a pessoa é da nossa sociedade da geração Y, geração dos millennials, essa pergunta nem existe. Mas quando a gente volta um pouquinho para os baby boomers, já há uma tradição muito grande. Só pessoas da Poli, só pessoas de X, Y, Z são boas. Eu quero alguém dessa faculdade. E aí eu sempre desafiava como um executivo de RH, falava, por quê? Eu não vim de lá. E aí as pessoas se surpreendiam. Mas de onde você vem? Eu falei, o que importa... Luzuel. Eu vim da Luzuel. E aí ele pensava que era francesa, brincadeira. Mas o mais importante, qual é a grande diferença dessas escolas que eu sempre disse para os executivos? Veja, você tem acesso às mesmas informações. A única diferença é o tempo de dedicação que o aluno tem ou não. Então o diferencial, de novo, está no nosso campo e não na universidade. Então, sempre saía com essa resposta para os executivos. Que
Que legal. Letícia, já temos perguntas aí? Sim. Que perguntas temos para o professor Eduardo? Essa é uma pergunta que eu achei bem interessante, que eu acho que também é uma pergunta que eu faria. Como ser relevante para a empresa mesmo sendo jovem e inexperiente? Olha aí, boa pergunta. Legal. Olha, você, quando é jovem, você tem algumas facilidades. A primeira, curiosidade. Seja curioso. Seja polivalente. Tente ir além do que lhe é pedido na job description. Ah, não, eu sou pago para isso, farei isso. Bom, alguém fará mais que você. Então, se você é jovem, eu não esqueço quando teve uma época que eu chegava para trabalhar às 4 horas da manhã. E o meu horário era às 8. Por que eu chegava às 4? Porque o meu pai saía muito cedo de casa, ele saía às 3h30 da manhã, só que tinha um momento do mês que eu tinha, na área de recursos humanos, que conferir, isso há muito tempo atrás, todas as faturas das assistência médica. E eu tinha aproximadamente 10 mil vidas. Nossa. Então, como eu queria estar à frente dos meus outros colegas, eu chegava às 4 da manhã, quando todo mundo chegava eu já tinha feito o meu trabalho. E aí eu tinha tempo de pensar em estratégia, verificar como eu podia crescer, como eu podia apoiar um outro projeto. Ou seja, você tem que ir além do que te esperam. E aí você pode agregar valor e a empresa fala assim, poxa, vamos apostar nele. E só uma outra coisa, Derson, busque ter outros conhecimentos que não sejam apenas o acadêmico. Isso que nós estamos fazendo hoje aqui, não damos na sala de aula normal. E quando eu falo sala de aula, não estou me referindo ao ambiente físico, mas ao ambiente virtual também. Essas atividades que você pode desenvolver competências, elas são as vitais para você poder crescer como líder numa organização, mesmo sendo jovem. Ótimo, excelente conselho. O que mais que nós temos aí, Letícia? Peraí, que eu estou perdida aqui no meio de tantos comentários. Mas vamos lá. Perdida novamente. Qual o maior desafio em liderar hoje, já que os jovens estão um pouco dispersos e eu sou mais velha e não tenho tanta moral, digamos assim, entre eles? Olha, é o lado inverso agora, então, a pergunta dela, né? Quer dizer, por um lado, você falou, com a primeira pergunta, sobre o jovem que precisa conquistar respeito. Agora, os líderes que são mais velhos e precisam conquistar o respeito dos jovens. É desafiador, né? Basicamente, você, quando é bem mais velho ou você é mais velho que os seus liderados, primeiro, você precisa mostrar para eles que você entende mais do negócio. Entender o negócio é vital para que você seja um líder, porque melhor que as partes técnicas, seja a área financeira, seja marketing, RH, logística, produção, o que se espera de um líder é ele entender do core business da organização. Então, demonstre que você entende mais do business. Demonstre para ele que a sua experiência o faz encurtar caminhos e que a inexperiência do jovem necessita da formação dele para que ele aprenda a encurtar os caminhos e não perca tanto tempo patinando na sua carreira. Então, demonstra ao jovem que, olha, sabe aquele símbolo do Twitter, Derson? Follow me. Uhum. Mostre para o jovem que ele pode te follow me. Então, Edu, acho que a gente pode simplificar, sintetizar as suas duas respostas o seguinte: conhecimento é a chave, né? Se eu sou jovem e preciso conquistar o respeito, eu preciso batalhar, perguntar e mostrar que eu estou disposto a servir. Exato. Se eu sou mais velho e preciso liderar os mais jovens, então eu preciso mostrar que eu tenho bagagem e posso contribuir com eles, posso ensiná-los para eles poderem me seguir. É isso? Exatamente. Enquanto o jovem ele tem que conquistar este conhecimento e provar que ele pode, apesar da sua inexperiência, o mais velho ele tem que mostrar que esse conhecimento já adquirido tem valia, que ele é possível ser um diferencial para que o jovem possa, junto com ele, crescer. Muito legal. Eduardo, muito obrigado pela sua contribuição aqui conosco. Tenho certeza que todos aprenderam muito aqui e você deu dicas preciosas da sua experiência, seu tempo aí corrido. Obrigado pela sua participação aqui conosco. E eu quero agradecer muito a você também, que participou conosco aqui nessa 1 hora, nessas discussões. E nós esperamos que tenha sido muito rico para você e você continue aproveitando, como o professor Eduardo falou, as outras oportunidades que nós temos aqui, não apenas
as aulas que você tem que assistir, mas as oportunidades de crescimento adicional. Nós poderíamos acabar, mas não vamos, porque temos o último sorteio com a Letícia. Sim, e quem ficou por último se deu bem, porque não é um, são dois livros. E o sorteado ou a sorteada foi a Ulda Paiva. O usuário dela no Instagram é Ulda_Paiva. Parabéns, você ganhou. Excelente, parabéns Ulda, que você faça também boas leituras aí. Nós vamos entrar em contato com vocês que ganharam para enviar os livros para vocês. E estamos à disposição aqui no NASP EAD para contribuir com o seu crescimento, com a sua participação. Lembre-se que todos nós somos o NASP, né, Letícia? A gente tem a hashtag Eu Sou o NASP, mas todos nós somos aqui o NASP. Letícia, obrigado pela sua participação aqui com a gente. E para você, uma boa noite e até o nosso próximo encontro, qualquer hora dessas por aí. Até mais. O sol nasce para todos, mas antes dele sair, o José já